Porque ela acaba, como ela gosta do espírito, como ela gosta do livro, como ela gosta do médium, ela acaba agindo no calor da emoção e ela não raciocina. Por isso que a gente está trazendo esses pontos para que todos pensem. Outra coisa muito importante, a gente já falou e volta a repetir, nós vamos abrir espaço para as pessoas que são contra apresentarem os argumentos dela. A gente vai abrir esse espaço, a pessoa vai poder falar livremente, a gente vai publicar o vídeo dela criticando qualquer fala nossa durante o projeto. Porque a gente quer deixar a fala de quem pensa o contrário junto com a nossa fala para quem está nos assistindo acompanhar. Claro que a pessoa vai ter que ter paciência, porque ainda tem uma longa introdução, depois a gente vai analisar toda a obra e depois sim a gente vai abrir espaço. Então, se você está assistindo e você tem contra-argumentos, já prepare o seu material, porque você vai ter esse espaço para colocar aqui, que é algo muito, muito importante. Por fim, para fechar isso que eu queria trazer sobre os bastidores, uma coisa também que me chama a atenção é que muitos grupos, páginas, seja do YouTube, do Face, seja do Instagram, que nos chamam para reclamar, para nos criticar, essas pessoas, elas nos chamam no privado. Elas não expõem a opinião delas e a crítica delas sobre o nosso projeto publicamente. E isso me fez pensar, e é por isso que eu estou dividindo com vocês, que é uma coisa muito curiosa, que a própria pessoa, eu deduzo, que as próprias pessoas que fazem isso, elas não se dão conta. Porque eu vejo que são pessoas realmente bem intencionadas e elas estão falando com sinceridade de coração quando elas reclamam. Mas tem algo que eu percebo que elas não percebem. Que é, por que elas não fazem o debate publicamente? Por que elas não expõem os seus argumentos para que todos possam ver? Os seus argumentos contrários. Por que ela sempre busca o escondido, o privado? Isso é interessante. Porque talvez nem essas pessoas percebam que por trás disso pode ser, estou falando no campo da possibilidade, às vezes é útil conversar de maneira privada, né? Mas pode ser que no fundo a pessoa tema. Ela mesma sente que seus argumentos são frágeis. Então ela não expõe. Só que ela não percebe com isso que é justamente a tática desses espíritos que elas gostam e idolatram, é justamente a tática deles para fazer com que elas nunca vejam a verdade. Porque quando a gente esconde, foge, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, quando a gente começa a fugir da opinião pública, a gente está falando aqui de debate de ideias, é porque tem algo errado. Então, o melhor caminho é sempre o debate público. É o debate sincero, fraterno, educado, civilizado, mas público. Então, a gente devia vir expor a teoria, dizer assim, olha, eu penso o contrário, exponho o argumento, e eu vou lá e digo assim, eu não concordo por isso, por isso, por isso. E fica ali exposto, mas a pessoa ela quer esconder. Porque talvez elas sejam influenciadas por esses espíritos que não querem ser descobertos. Por isso que eles colocam na cabeça delas sempre algo escondido, porque eles sabem que se houver o debate público, eles vão ser descobertos. Porque é uma crítica que eu sempre faço. Por que a FEB não cria um espaço para expor os críticos das obras que ela defende? Por que ela não cria esse espaço? O que ela teme? O que ela teme? Ah, mas ela quer evitar confusão, briga. Mas isso é muito simples, é só filtrar.
É só filtrar. É como eu vou fazer aqui, a pessoa vai me mandar o material. Se tiver algo ofensivo, difamatório, a gente corta, a gente volta a falar com o autor, a gente conversa, e se o autor insistir, a gente proíbe. Agora, tem muita gente fazendo críticas educadamente, de maneira muito racional. Por que não expor? Por que a FEB evita a discussão, o debate, a crítica, a análise publicamente? O que ela teme? Pois eu digo para vocês uma resposta, que é a que eu imagino, é a que eu entendo. A FEB não abre esse espaço porque, no fundo, as pessoas que estão lá sabem que se levantar esse debate, elas vão perder. Aquilo que elas praticam e defendem vai cair por terra. Então elas evitam. E é muito interessante, isso já acontecia na época em que eu fazia parte do movimento espírita. Quando eu fazia parte ainda do movimento espírita, frequentava uma casa espírita, as casas espíritas, várias que eu frequentava, tinha algo muito interessante. Analisem e pensem comigo. Todas as vezes que eu via livros ou alguém nesses centros coordenando estudo ou dando palestras, falando bobagens, falando coisas absurdas que não é o pensamento verdadeiro do espiritismo, tal qual está nas obras de Kardec, todas as vezes que alguém tinha essa atitude de falar alguma coisa contrária a Kardec e muitas vezes muito absurda, quando eu me propunha a criticar essa pessoa, a tentar debater, a tentar de alguma maneira tratar dessa questão, todas as vezes eu ouvi o seguinte dos que comandavam o movimento espírita: não, mas nós temos que ser caridosos. O irmão pode ser que ele se equivoque no que ele está falando, mas a gente tem que ser caridoso, a gente tem que deixar ele aprender, ele evoluir. Mas olhem que coisa interessante. Essas mesmas pessoas que justificavam permitir que alguém falasse absurdos em nome da caridade, quando a gente quer falar de Kardec no meio espírita, aí elas não deixam. Porque elas julgam que a gente está errado, que a gente está falando algo que não é correto. Mas vejam, as outras pessoas que estão falando coisas erradas, elas dizem que tem que tolerar e deixar. Não se pode censurar. Mas a pessoa que fala em Kardec, da maneira como a gente fala, aí eles julgam que está errado, mas aí não tem caridade, aí não tem tolerância. A pessoa tem que ser calada e não pode fazer. Olha que interessante isso. As lideranças do movimento espírita são tolerantes com qualquer coisa, menos com quem defende Kardec. E esses têm que ser calados, esses estão errados, esses têm que parar com o projeto. Como a gente recebeu esse final de semana mesmo, um grupo espírita com centenas de pessoas, os dirigentes desse grupo nos dizendo: você tem que parar com o projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Mas as outras coisas eles toleram. Por que essa tolerância seletiva e só quando é alguém que enfatiza Kardec, daí não tem tolerância? Vejam novamente como eu interpreto isso. Essas pessoas não percebem que só quando o assunto é Kardec elas são intolerantes. Elas não percebem, talvez, aí a influência desses espíritos que admitem qualquer absurdo, mas Kardec não. Kardec tem que ser silenciado. Por quê? Porque elas sabem que se Kardec não for silenciado, Kardec é muito forte, o argumento dele ganha e ele toma conta. Kardec é muito forte. Muito forte. Por que ele é forte? Tamanho é a força do seu trabalho, dos seus argumentos. A gente tem mostrado aqui, quem lê as obras é tão forte o que ele está dizendo, tão lógico, tão claro, que quando eu começo a comparar com esses espíritos que estão aí comandando, eles não resistem. Por isso que eles não querem que a gente fale o que a gente fala. Não porque a gente é especial, é porque a gente está trazendo alguém especial. Kardec. Então reflitamos sobre isso. Quem está nos acompanhando aí. Bom,